Retornamos ao vivo, aqui pela TV Master, o programa Saúde Master, edição 114, daqui a pouquinho, próxima semana, precisamente no dia 25 de agosto, nós teremos o programa 115, em comemoração aos 2 anos de programa Saúde Master. E está aparecendo aí todos os meios de comunicação. O YouTube está transmitindo agora ao vivo em TV Masterplay. Daqui a pouquinho, o programa Saúde Master 114 na íntegra no YouTube. E aí você começa a fazer o que muitos já fazem. Tanto assistir, porque cada vez que você assiste, você aprende mais. Eu mesmo, esse programa daqui, eu vou assistir mais umas 30 vezes para aprender bem mais. E a partir daí, você passa a compartilhar pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelas redes sociais. E você vai ajudar com a informação também a salvar vidas. Você terá o código QR sempre aí, é só apontar a câmera do seu celular e automaticamente você vai poder instantaneamente perguntar. Você também tem outros artifícios de interação. Se você colocar no navegador, é no seu navegador, se você colocar por extenso, iaiDoutor.com ou então iaiDoutora.com por extenso, vai cair também no WhatsApp. É isso mesmo. É lógico que nesse segundo bloco aqui, teremos um médico. Se você quiser perguntar pelo navegador, você coloca por extenso www, se não quiser, não coloque o www, mas coloque por extenso iaiDoutor.com. Portanto, as formas de interação são diversas, são totalitárias. Eu já tenho aqui a meu lado, e realmente é uma estreia aqui no Saúde Master. Vocês vão ver a pesquisa que culminou com esse médico aqui ao meu lado, que é o doutor Eduardo Barreira, que ele é cirurgião vascular. Doutor, seja bem-vindo, o senhor está pela primeira vez no Saúde Master. Obrigado, é uma satisfação estar aqui e conversar com você, Fábio, com todos os telespectadores que estão aí nos ouvindo hoje. A história do doutor, né, tudo tem uma fundamentação, principalmente aqui no Saúde Master. A história foi basicamente a seguinte: tem um cabeleireiro que eu conheço, que ele estava cortando o cabelo lá da mãe do doutor, que é médica também, que em outubro estará aqui na bancada. A partir daí, houve contato com a mãe do doutor e foi a hora que ela disse desse jeito: os meus filhos são médicos e vieram do Rio para Grande e atuam em hospitais também aqui de João Pessoa, como também de Campina Grande. Como nós temos, obviamente, devido às medidas de segurança, trazer um entrevistado por cada bloco, nós temos agora, lógico, inicialmente o doutor Eduardo e brevemente também a irmã do doutor aqui também, que é cirurgiã vascular. Não é isso, doutor? Isso, correto. Hoje ela trabalha comigo. Nós trabalhamos tanto, na verdade aqui eu trabalho um dia da semana no Hospital Metropolitano e no restante da semana fico mais por Campina Grande mesmo. O currículo do doutor, eu sempre digo, de uma forma salutar. Eu acho que lá na casa, na formação do doutor, é uma guerra entre os currículos, porque o currículo da mãe do doutor é uma coisa incrível, incrível realmente, fora do comum até. E o currículo do doutor e da irmã também, que eu vou citar alguns aspectos aqui, é de impressionar. Estão vendo que o doutor é bastante novo também. Diz o seguinte: o doutor fez a residência médica na cirurgia vascular, e eu conheço um grande hospital, que é o Hospital da Restauração, no Recife. Para que tenham uma ideia, o Hospital da Restauração tem 900 leitos. Dá para ver a dimensão desse grande hospital e o doutor passou por lá. Não é isso, doutor? Justamente. E nós tínhamos dentro da cirurgia vascular 40 leitos, que é um
é um grande número de pacientes que a gente atendia, geralmente cirurgia só de alta complexidade. Realmente é um hospital referência em Pernambuco e a nível nacional. Dentro desse contexto, ainda no currículo do doutor, ele tem especialização em radiologia intervencionista e angiorradiologia pela Angiorrad e o IMIP, que é muito conhecido também do Recife, não é isso, doutor? Justamente. Esse grupo, que é o Grupo Angiorrad, é um grupo de referência nacional na área de radiologia intervencionista e de cirurgia endovascular, e realmente é uma formação bem ampla que a gente tem nesse... Continuando, curso de ecografia vascular pelo Instituto Cetros, que é no Recife, médico assistente, agora muitos conhecem, da equipe de cirurgia do Hospital Metropolitano aqui de João Pessoa, o chamado Dom José Maria Pires, e médico também assistente da equipe de cirurgia vascular do Hospital de Trauma de Campina Grande. Tanto já entrevistamos aqui o diretor do Hospital Metropolitano, como também entrevistamos do Hospital de Trauma de Campina Grande, que o doutor faz parte. Não é isso, doutor? Justamente. Eu trabalho tanto aqui no Hospital Metropolitano, onde recentemente criamos um serviço de cirurgia endovascular, que era um grande déficit no estado da Paraíba, e também já atuo há alguns anos no Hospital de Trauma de Campina Grande, da cirurgia vascular. Eu fiquei muito impressionado nas minhas pesquisas, e a gente começa a aprender, obviamente, no Brasil. É lógico que esses números eles variam, evidentemente, mas são quase, ou uma média de 50 amputações por dia dos chamados membros inferiores. E o doutor atua justamente nessa sistemática, tanto em cirurgias eletivas, vamos dizer assim, as cirurgias pré-agendadas, como também nas ações. Por exemplo, no hospital de trauma, as ações de urgência. Sabemos que em todo o Brasil, Campina Grande tem uma fama, né? Infelizmente, são muitos acidentes de moto. Isso é uma coisa que não para, alguns por extrema irresponsabilidade, né? Outros, presenciei, vamos dizer assim, foi até uma pessoa que vamos dizer, do seio familiar, né? Faleceu essa semana de um acidente de moto em Campina Grande, e pela lógica, né, pelas tratativas iniciais, a culpa foi do caminhão, um caminhão, se eu não me engano, lá um caminhão-pipa, né, a menina, 23 anos, eu conhecia, e ela vinha na motocinha dela, tinha acabado de comprar, estava trabalhando, recém-casada, né, e parece que o caminhão passou no sinal fechado, ela veio a falecer, e também ele foi preso, estava sem carteira, é responsabilidade total, passou acho que um dia lá preso e aqui vai responder em liberdade. Mas a grande importância do programa hoje é que a gente tem médicos com a capacidade, como a do doutor Eduardo Barreira, para nesses momentos e por inúmeras vezes conseguir, por exemplo, o que ele vai falar agora, evitar uma possível amputação. Não é isso, doutor? Justamente. Nós temos, trabalhamos na verdade, quando a gente fala de amputações de membros inferiores, a gente atua em duas frentes distintas, né? A gente está falando aqui. Uma frente é a questão dos traumas, né? Dos acidentes de moto, que são realmente extremamente comuns, infelizmente, ainda muito comuns. E, do outro lado, da questão dos pacientes que têm uma doença que a gente chama, dentro do nosso meio, de isquemia crítica dos membros, que é quando o paciente tem algum déficit de circulação dos membros inferiores e por isso eles criam ferimentos nas pernas. Essas feridas muitas vezes evoluem para feridas muito graves, e com isso leva-se à perda do membro, né? E se não for atuado, se a gente não tiver uma atuação rápida para tentar reverter esse quadro o mais breve possível, o paciente pode vir realmente a perder o membro, que era o que mais se via
acontecer principalmente no sistema público de saúde, né? Que é o que acho que a grande maioria da população hoje se enquadra no sistema, utiliza o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, e com isso a gente tinha realmente um déficit desse tipo de procedimento no Estado, e o que a gente mais observava era, muitas vezes, de mãos atadas, sabendo que tinha alguma coisa a ser feita, assistia os pacientes realmente perderem os membros. Interessante também, vocês estão visualizando aí na nossa tarja que esse mês, o mês de agosto, é onde se dá ênfase, ou seja, um olhar maior para a chamada campanha azul e vermelho e os cuidados com a saúde vascular. Não é isso, doutor? Justamente. Todas as especialidades, normalmente médicas, têm algum mês de referência. O mês de agosto seria o mês um mês que a gente tem a campanha de conscientização da saúde vascular, que é a nossa campanha, as cores, né, do azul e vermelho, né, que é as cores que representam as artérias e as veias, né, por isso o azul e o vermelho, e realmente é um mês de conscientização sobre a saúde vascular, tanto venosa quanto arterial. E nós vamos para a interação, para as perguntas, elas estão sendo processadas aí, e a nossa interação é realmente única e fascinante. Vamos ver as perguntas. Diz assim: o Brasil registra quase 50 amputações de membros inferiores por dia, principalmente pela diabetes. Muitas dessas amputações poderiam ser evitadas. Quem perguntou foi o Caio Castro, aqui da cidade, uma grande audiência. Está fazendo frio agora, a cidade de Patos. E aí, doutor? Justamente, essas amputações realmente, em muitas vezes, não em todas, infelizmente, mas em diversas vezes, sim, poderiam ser evitadas. Dispondo de material, da tecnologia que hoje a gente começa a dispor mais pelo SUS, sim, a gente consegue evitar muitos desses casos de amputações, tanto traumáticas quanto ocasionadas pelo diabetes. Doutor Eduardo, eu vou aqui, sempre o meu pensamento às vezes flui no passado, eu não vou citar nome de clínica, obviamente, de nada, mas eu nunca me esqueço, eu já tive assim a diabetes do tipo 2 antes da bariátrica, e ela chegou em níveis realmente assustadores. Tinha hora, doutor, que eu fazia a medição de manhã da glicose e dava 400. E qualquer ferida, como eu tive por algumas vezes nas pernas, ela inflamava, e como os diabéticos sabem, que são milhares pelo Brasil afora, é difícil cicatrização. E é uma coisa terrível, posso dizer como terrível, porque a forma com que vai se alastrando, você vai ficando nervoso. E várias vezes eu corri para o hospital, aí lógico, tinha que diminuir na mesma hora o açúcar, e a partir daí eu sempre tive o auxílio, né, de médicos que ali iam e trataram. Mas eu sei e eu vejo que quando a gente vai, doutor, nessas clínicas que lidam mais com ferimentos, a gente olha assim nas cadeiras, pode olhar para os pés, metade dos que estão ali ou mais é com as faixas nas pernas, e se você sair perguntando, pode perguntar, a maioria vai dizer, foi a diabetes, foi a diabetes. E aí, doutor? Justamente, o diabetes é uma doença que silenciosa muitas vezes, né? Os pacientes, o grande problema das doenças silenciosas, como diabetes e a hipertensão, muitas vezes, quando você vai ter sintomas, a gente já está num quadro muito avançado da doença. Então, por isso é tão importante as campanhas de prevenção, sempre as medições de glicose, de glicemia, para se evitar as complicações do diabetes, que podem levar tanto a amputações de membros inferiores, por feridas de difícil cicatrização, que isso é bem comum, pelo aumento do açúcar no sangue, quanto lesões dos rins ou de outros órgãos que podem acontecer mediante também alterações do diabetes, que inclusive podem levar à morte, né? Levar à morte. Doutor Eduardo, a próxima pergunta eu achei também assim muito interessante. O nosso público é demasiadamente inteligente, né? Graças a Deus. É o público que sabe o que é um programa de qualidade. E diz assim: a trombose venosa profunda, chamada TVP,
muitas vezes é assintomática. Aí vem a pergunta, que exames preventivos devemos realizar? É a Selma Souza que perguntou lá do Conde. E aí, doutor? Bom, a trombose venosa profunda ficou agora um pouco em voga, né? Falamos muito sobre trombose por causa da história do Covid, né? Foi uma das complicações que acabaram aparecendo muito mediante a pandemia. Assim, a trombose venosa profunda ser assintomática é um pouco mais raro, ela não é tão comum. Ela acontece mais em pacientes que estão acamados, a trombose venosa profunda assintomática. Pacientes que estão deitados e realmente não estão utilizando muito a perna, que é uma situação de risco para a trombose venosa profunda. Geralmente, a gente não preconiza exames profiláticos de pesquisa para trombose sem nenhum tipo de sintomas, a não ser em pacientes que sejam que têm algum tipo de trombofilia, que tem uma tendência a ter trombose, entendeu? Que são doenças genéticas. A gente faz pesquisa e fica mais de olho nesses pacientes, mas a gente geralmente não indica, por exemplo, um ultrassom com Doppler periodicamente para prevenção de trombose. Isso geralmente a gente não faz. Apenas pacientes que têm tendência maior a trombose, muitas vezes a gente ou se o paciente já teve mais de 2 episódios de trombose, a gente mantém esse paciente anticoagulado com medicações para deixar o sangue mais fino e evitar novos episódios de trombose ou complicações da trombose, ou então realmente só fica em consultas periódicas, enfim, mas exames realmente a gente não preconiza de rotina como pesquisa de trombose em pacientes sem sintomas. E o doutor Eduardo Barreira, né, que é cirurgião vascular, ele falou, obviamente, com muita prudência, nessa fase, né, que ainda estamos vivenciando da Covid, realmente foram muitas as pessoas, né, que correram, né, ou que estão ainda correndo nas farmácias, e a partir daí comprando as injeções, né, com a Covid, para evitar futuras tromboses. E também, de forma coerente, vários médicos tendo que passar a receita. Mas eu creio que nunca se vendeu tanto na história, né, as injeções, não é, doutor, para prevenir. Inclusive, várias pessoas, aquelas que podiam, já tinham o kitzinho em casa, para se alguma coisa ocorrer, já se aplicar. Não era isso, doutor? Justamente. Inclusive, a gente tivemos problemas com fornecimento de enoxaparina, né, que são esse tipo de medicação, como o povo conhece o Clexane, né? Verdade. Que é o nome comercial, né? Então, muita gente comprou e a gente reparou muita falta na farmácia também, tanto por demanda hospitalar, quanto por demanda própria das pessoas em casa, querendo ter em casa para caso tivesse alguma coisa, poder se proteger. Justamente foi. Doutor, é lógico, né, que evidentemente o senhor já está vacinado, né, com as 2 doses, também já estou, a produtora Verônica Amorim também já está. Agora já estão falando, né, na 3ª dose, né, que algumas pessoas vão ter que tomar. Eu tiro aqui, eu tenho que falar isso, por exemplo, o meu pai, que tomou desde o início a Coronavac, aí tomou as 2 doses. Aí, doutor, nós fizemos por algumas vezes o teste para ver os anticorpos e não deu anticorpo nenhum. Portanto, você vê que em alguns casos, não é fazendo nenhum alarde, a intenção não é essa, mas em alguns casos talvez precise dessa dose, dessa 3ª dose ou da dose de reforço para que haja uma maior proteção. Não é isso, doutor? Na verdade, esse é um tema ainda muito controverso dentro da área científica, né? Porque se fala muito em imunidade celular, que não apareceria nesse tipo de exame. Verdade. Enfim, já tive pacientes no consultório relatando o mesmo problema, que não sabiam o que fazer, pacientes idosos, que tinham tomado 2 doses de vacina, não necessariamente do Coronavac, mas, enfim, até outras vacinas, e que tinham feito esse tipo de exame, que é o anticorpos neutralizantes, e que realmente tinham dado negativo, né, para os anticorpos. Enfim, acho que ainda é um assunto muito a ser estudado, inclusive se realmente vai ter a necessidade dessa 3ª dose ou não. Acho que o Covid,
até hoje ainda é uma coisa existe muita coisa a ser estudada e esclarecida em relação ao Covid e à vacinação de Covid. Então, acho que... Doutor, o senhor, como quase todos, né, tem uma história também da Covid, né? O senhor já teve a Covid, né? Como foi em relação ao histórico aí da Covid na vida do senhor? Eu tive Covid em julho do ano passado, felizmente praticamente assintomático, tive poucos sintomas, foi como um resfriado para mim, não tive febre, não tive dor no corpo, realmente foi só a coriza mesmo, alguns dias de coriza, e alguns dias de repouso em casa. Alguns dias em casa, né, doutor? Uns dias trancado no quarto, só isso. Acho que fiquei 13 dias longe dos meus filhos, da minha família, foi a parte ruim. A gente é acostumado a sempre uma rotina de trabalho, eu realmente não parei em nenhum dia dessa pandemia. Fui vacinado logo de início, porque eu faço parte da equipe também que dá assistência ao pé diabético da Prefeitura de Campina Grande. Então, a gente a gente segue atuando dentro do Pedro I também, para os pacientes que solicitam. A gente já operou pacientes Covid dentro do Pedro I também. Então, naturalmente, quando as vacinas chegaram, as equipes que estavam dentro, que faziam parte de atendimento em Covid, foram vacinadas primeiro. Isso incluiu a nossa equipe. Então, a gente também atuou dentro, e acredito também que tenha pego Covid dentro de ala Covid, dentro do hospital. COVID. Doutor, estão chegando, como sempre, várias perguntas. Essa chegou pelo famoso aí, o código QR. Ela pede aqui para não se identificar, porque ela diz assim, o que eu posso dizer, ela diz que vai fazer, doutor, uma cirurgia plástica. Ela diz aqui que ela já é linda e vai ficar mais bonita ainda. Ela pergunta, em média, qual é o tempo para se usar a meia cirúrgica, né, que evita tromboses, após uma cirurgia plástica? E aí, doutor? Pronto, isso é uma pergunta bem recorrente. Pacientes que realmente não tenham tendência a trombose, que não tenham fatores de risco, né, a gente recomenda o uso da meia já de imediato, já para ser colocado já no pós-operatório imediato. Alguns cirurgiões plásticos usam uma terapia de compressão intermitente no pós-operatório, então o paciente fica nas primeiras horas do pós-operatório, que realmente é incômodo andar, com uma espécie de não é uma meia, mas é uma bota de compressão pneumática, uma bota que faz uma compressão para estimular o movimento das veias que se faria caminhando, né? A gente tem as meias antitrombos, que são meias com uma compressão um pouquinho menor da que normalmente a gente usa para pacientes que tenham varizes. E o paciente, a partir do momento que começa a ter mais atividade de caminhada, que consegue caminhar melhor, e é sempre importante o paciente ter essa consciência de que é importante caminhar no pós-operatório, certo? A partir do momento que o paciente começa a ter mais essa liberação de caminhar, ele pode tranquilamente parar de utilizar as meias. A gente geralmente usa aí em torno de 1 semana a 14 dias. 14 dias. Nas minhas pesquisas, como sempre, geralmente noturnas ou nas madrugadas, eu verifiquei assuntos muito interessantes em relação às veias, às artérias, e elas vão culminar com essa próxima pergunta. Vamos ver o que diz aí. Diz o seguinte: o corpo humano possui cerca de 100 mil quilômetros de veias, artérias e vasos sanguíneos. Durante a pandemia, essa pessoa está dizendo aí, o Técio Thomas, do Bessa, que ele não caminhou nem 100 quilômetros, não deixaram por algumas vezes. E aí, doutor? O senhor falou da caminhada. Doutor, eu me lembro, quando eu fiz a bariátrica, que o doutor liberou, foi no mesmo dia, de noite já, a primeira coisa que eu fiz, isso foi vital, eu não tenho nenhuma dúvida, foi caminhar. No corredorzinho, foi lá, eu fiz na Clínica Santa Clara, em Campina Grande, com o doutor Eduardo Pachu, e quando o doutor Eduardo Pachu foi no quarto, acho que 5 horas após a cirurgia, ele disse: Fábio, comece a caminhar. E aí eu não parei de caminhar e fui o primeiro que fui para casa. E aí, doutor? Isso é verdade. A gente tem uma grande dificuldade, muitas vezes, em pós-operatório de cirurgias maiores. Eu opero, além de cirurgias grandes, até as próprias cirurgias de varizes. Assim, às vezes os pacientes não acreditam
a gente diz, olha, é fundamental caminhar no pós-operatório. Caminhar. As pessoas às vezes acham que o repouso é um repouso que tem que ficar deitado, com as pernas para cima. Isso é péssimo para o pós-operatório. Para qualquer tipo de pós-operatório, não só de cirurgias nas pernas, mas também de cirurgia abdominal, a própria cirurgia bariátrica, pela tendência de formação de trombos. Essa pergunta eu diria que foi uma segunda pandemia gerada pela pandemia do Covid, que foi a pandemia do sedentarismo, porque o que aconteceu? As pessoas realmente, pelo medo de pegar Covid, de sair na rua, realmente isso é uma coisa que a gente observa muito dentro do consultório, dentro do meu consultório particular, eu observo muito isso. Eu sempre questiono sobre a atividade física dos pacientes, porque para a gente é importante a atividade física. E, Fábio, assim, uma das coisas que mais me surpreende... Pois não, doutor. E não é só em relação à pandemia, até pré-pandemia, eu fico impressionado, muitas vezes, com a quantidade de pacientes jovens que são hipertensos e que não fazem nenhum tipo de atividade física. Sendo que a gente já sabe, hoje em dia, que os pacientes jovens, se eles iniciam atividade física e, muitas vezes, tem um processo de emagrecimento saudável, muitas vezes eles se liberam daquela doença, que vai causar muitos problemas no futuro. Entendeu? Então, assim, atividade física é fundamental. Eu acho que, assim, eu sempre estimulo muito os meus pacientes à atividade física, porque não só por ajudar na circulação, como também combater essas doenças crônicas, que vão levar a problemas futuros. Chega um dia, realmente chega, infelizmente chega, e a gente criou essa segunda pandemia junto com a pandemia do Covid, que foi a gente ampliou a pandemia do sedentarismo, né? Doutor Eduardo e o público em geral, eu sou testemunha disso, só para relatar ao grande público, eu sempre visito, obviamente, nas pré-entrevistas, doutor, vários médicos, clínicas, hospitais. Eu nunca vi, doutor, tantas pessoas para serem atendidas. Psicólogos e psiquiatras, esses não estão dando conta, nem darão conta durante muito tempo aí, devido aos fatores da Covid. Eu dou até um alerta, que seria um conselho também. Eu sei que as coisas estão muito difíceis, financeiramente também, para centenas, milhares de pessoas no Brasil. Agora, se você bebe, ou se você fuma, ou então vive lanchando aqueles cachorro-quentes grandes, eu vou dar um conselho: economize esse dinheiro e faça um plano de saúde, porque não é brincadeira. Você só vê isso no momento de uma necessidade. Basta os exames prévios, você aí talvez já alise com os exames. Se partir para outros procedimentos, pelo amor de Deus. Portanto, uma das ações inteligentes para aqueles que podem, evidentemente. Se você fuma, deixe de fumar, vá juntando dinheirozinho. Se bebe, evite, porque, com certeza, se você tiver um plano de saúde, a assistência, né, será muito maior e você vai evitar realmente vários transtornos. Não é isso, doutor? Realmente, assim, esse foi outro problema, né? Não só os relatos que eu mais escuto dentro hoje do consultório, eu sempre pergunto, né? Quem já foi meu paciente, que estiver me assistindo, sabe muito bem que eu sempre faço essa pergunta. Faz alguma atividade física? E geralmente o paciente, eu recebo muita a resposta: doutor, eu até fazia uma caminhada, mas aí começou a pandemia e eu parei. E não voltou mais. E em relação à alimentação também, a mesma coisa, a alimentação desregrada, né? A alimentação desregrada também leva a diversos problemas de saúde, e é outra pandemia que talvez essa Pachu enfrente demais, né? Verdade, verdade. Da obesidade, enfim, que também leva a graves problemas, mas não necessariamente só a obesidade. A gente tem uma falsa impressão, e a gente escutou muito essa frase, né, durante a pandemia: caramba, mas ele era magro e se internou, era magro, não sei. A gente tem que também ter uma ideia de que magreza é sinônimo de saúde. Isso não é uma real informação. Eu tenho muitos pacientes magros, assim, aparentemente magros, mas que são que têm muita comorbidade.
são extremamente inflamados, a gente diz assim, né? Assim, metabolicamente inflamados. Isso muito colaborado por alimentação ruim, falta de atividade física. Então, muitas vezes, não necessariamente magreza é sinônimo de saúde. Verdade. E já que estamos falando de um modo geral em cuidados, né, e tem os cuidados também estéticos, eu quero falar da clínica da doutora Gabriela Brasileiro. Vão aparecer imagens que é da própria doutora, tá aí. Suas rugas te incomodam? Se isso ocorre, procure a clínica da doutora Gabriela Brasileiro, que ela atua com excelência na chamada estética avançada. É lógico que envolve também o benefício do Botox e vários outros procedimentos de qualidade que a doutora Gabriela Brasileiro realiza. Vocês estão vendo aí. Se você quer cuidar das conhecidas, as rugas, as olheiras, o nariz, a papada, tudo isso tem um tratamento específico de qualidade na clínica da doutora Gabriela Brasileiro. E aí o endereço, ela atende de segunda a sexta, de 9 da manhã às 5 da tarde, é ali no famoso, né, e uma excelência de estrutura, que é o Eco Business Center, na sala 212. E para marcar ou agendar direto no WhatsApp, é só você ligar para o 99813 3677. Na sequência, com o doutor Eduardo, vamos para mais outra pergunta. O Gil vai colocar aí na sequência. Estamos abordando o âmbito da cirurgia vascular e virão, como tem chegado aí, várias e várias perguntas. E no nosso tempo, estamos no segundo bloco ao vivo na TV Master do programa 114. Vamos ver qual a próxima argumentação. Diz: a diabetes pode levar à amputação dos pés ou pernas. Como o senhor está vendo essa história, já que o mundo ficou mais obeso com a pandemia? Foi a Monique Mota, do bairro aqui de João Pessoa do Cristo. E aí, doutor? Realmente, voltamos ao mesmo tema, né? Realmente a questão da pandemia, levando a falta de atividade física, a obesidade. Outra coisa que aconteceu muito, as pessoas com medo de sair de casa pararam de se consultar, pararam de se acompanhar, pararam de fazer exames, né? Os exames de rotina, acompanhamentos de rotina, e isso tudo levou a uma piora das comorbidades já pré-existentes, entendeu? Tanto o diabetes, a hipertensão, e isso também tem consequências na saúde vascular, no caso, levando a mais amputações. A gente sempre reparava, isso foi uma coisa que chamou a atenção, é até interessante, ele lembrou isso agora, que a gente atende esses pacientes que têm feridas, que têm falta de circulação, temos ambulatórios para isso, para atendimento desses pacientes, e toda vez que a pandemia estava muito em alta, toda vez que tinham muitos casos, que os casos estavam muito em alta, esses pacientes naturalmente desapareciam, porque são pacientes idosos, cheios de comorbidades, então eles têm medo, com certeza têm medo de sair de casa, e muitas vezes voltavam para a gente depois, já em situações muito graves, que não tinham, já eram situações já não recuperáveis e acabavam numa amputação maior, entendeu? Então, isso faz muito sentido. A pandemia também piorou por esse lado. Tá? Doutor Eduardo Barreira, a gente está chegando quase no final, realmente, dessa edição de número 114 do programa Saúde Master, mas teve uma pergunta, doutor, que será a próxima, que foi muito recorrente. Diz assim: é verdade que cremes para tratamento de varizes, infelizmente, não funcionam? Quem perguntou foi a Tereza Tatos, do Centro. E aí, doutor? Então, a gente tem cremes hoje para varizes que, na verdade, não é que sejam cremes para tratamento, para desaparecer varizes. Os cremes que a gente tem hoje são cremes cosméticos para tratar principalmente os sintomas de varizes. Então, eles auxiliam naquela sensação de peso, nas pernas cansadas, aliado aos flebotônicos, que são medicações orais, que também melhoram o retorno venoso.
também aliada às meias de compressão. Mas todos esses tratamentos, eles não são tratamentos para diminuir as varizes. Varizes, na verdade, são veias que se dilataram anormalmente, de forma anômala, e a partir do momento que elas se dilataram, a não ser que a gente faça algum tipo de procedimento para retirar aquelas varizes dali, infelizmente as varizes vão continuar ali. Então, tanto os cremes, quanto as medicações orais, quanto as meias de compressão, elas são adjuvantes no tratamento para melhora dos sintomas, inchaço nas pernas, perna cansada, perna pesada. Então, para isso que servem esses tratamentos. Mas, para eliminar varizes, infelizmente, esse tipo, tanto os cremes quanto as medicações orais, eles não atuam para isso. Então, para isso, existem os procedimentos, que são aquelas famosas aplicações. Hoje em dia, a gente tem mais tecnologia envolvida nisso. Hoje em dia, a gente tem laser, ou então mesmo a própria cirurgia convencional. Doutor Eduardo Barreira. Doutor, a gente chegou no final dessa edição do programa Saúde Mais. Doutor, eu fiquei muito contente, eu sei que o senhor veio diretamente de Campina Grande, não é o dia habitual do doutor estar aqui, parece-me que é a segunda-feira. E, doutor, assim, repito, o meu contentamento é grandioso, porque eu sei que entre os meses agora, de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, que a agenda está cheia do programa Saúde, eu vou ter aqui tanto a doutora, irmã do doutor, que é a doutora Ana Carolina, doutor? Isso, Ana Carolina. Ana Carolina, e vou ter também a mãe aqui do doutor, que vai vir diretamente do Rio de Janeiro. É a doutora Ana Cristina? Isso. Ana Cristina, que é a mãe do doutor. E, doutor, os comentários sobre a atuação cirúrgica do senhor é realmente uma coisa fascinante. Eu sei e tenho a exatidão. E o público agora conhecendo também. Muito obrigado, o senhor é um grande cirurgião, porque o senhor, a todo momento, está salvando vidas. Muito obrigado, doutor. O senhor pode ficar à vontade, se quiser dizer alguma rede social, como encontra o senhor. As câmeras, que são muitas da TV Master, estão à sua disposição. Obrigado, Fábio. Agradeço o convite por ter vindo falar aqui da minha especialidade. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Obrigado pelos elogios. Eu atuo, na verdade, em consultório em Campina Grande, né? Eu não atuo em consultório privado, em clínica privada em João Pessoa. No João Pessoa, atuo no Metropolitano. Em clínica privada, o nome da clínica é o Provasc, as redes sociais é o @Provasc. Lá nós somos uma equipe de 6 cirurgiões vasculares, que abrange todas as áreas da cirurgia vascular, e a gente trata tanto da parte dos pacientes que têm perda de membro, na parte do Doppler vascular e na parte de varizes, também tanto em tratamento de consultório quanto em tratamentos cirúrgicos. Então, a gente abrange realmente todas as áreas do que o paciente precisa para a cirurgia vascular. Doutor, inclusive, esperei que o senhor dissesse, mas eu entrei no site lá da clínica, eu queria que o senhor repetisse o nome. Realmente, doutor, dá para ver uma equipe magnífica. Eu olhei lá tem um histórico de cada um dos médicos que ali atuam e profissionais da área de saúde, e sei que vocês estão fazendo um trabalho brilhante. Eu queria que o senhor repetisse, se possível, também o site que eu visitei. Parabéns, viu, doutor? Realmente uma interação maravilhosa, que isso é fundamental para salvar vidas. Muito obrigado. O Instagram é @Provasc, o site é www.clinicaprovasc.com.br. Muito obrigado. E nós encerramos mais uma edição do programa Saúde Master. Lembrando que dia 25 de agosto nós teremos o programa 115 comemorando 2 anos de edição aqui do programa Saúde Master. Daqui eu só tenho realmente que agradecer e uma certeza: fizemos um programa brilhante, um programa que leva a informação que todos precisam. É a informação de qualidade e que salva vidas. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.